né? Então aqui as vértebras torácicas são em número de 12 vértebras. Essas vértebras torácicas, elas estão associadas a um par de costelas. Então dessa forma eu tenho que pensar, por exemplo, olhando uma vértebra torácica de cima, aquela composição corpo da vértebra, o pedículo da vértebra, o processo transverso de cada lado, a lâmina e o processo espinhoso, uma vértebra vista de cima, e essa vértebra vai receber a costela vai encaixar em 2 pontos da vértebra, para depois se direcionar para frente. Então é uma associação que só tem no tórax. Vamos dar uma olhada aqui nesse esqueleto, né, torácico, que eu já percebo as costelas. Vou aproximar aqui, as costelas se encaixando nas vértebras. Aqui uma vértebra destacada em verde, para que vocês possam observar que a costela se liga nessas vértebras. Vamos fazer o estudo primeiro da vértebra isoladamente. Aqui dá para observar algumas características interessantes. A vértebra torácica, ela tem um processo espinhoso bem comprido e inclinado para baixo, principalmente das vértebras T4, T5, T6, T7 e T8, que é justamente que estão próximas do coração, né? O coração fica na frente dessas vértebras. Tem um processo espinhoso bem comprido, voltado para baixo. Processo articular superior, o processo articular inferior, os processos transversos de cada lado, processo transverso, a lâmina e o pedículo da vértebra, e essa região é o corpo vertebral. E no corpo vertebral dá para observar uma depressão em cima e uma depressão embaixo, que é justamente o lugar para a costela se articular. É a face articular para a costela, ou face articular costal. Nos atlas de anatomia, o termo é usado fóvea costal. Fóvea costal é o termo para essa área. A fóvea costal existe no corpo e também tem uma fóvea costal no processo transverso, como nós veremos quando eu virar essa vértebra aqui, que dá para observar uma fóvea costal do processo transverso e a outra fóvea costal do corpo da vértebra. A costela, ela se encaixa nesses 2 pontos para formar as articulações. Assim, de forma importante, vamos colocar aqui as vértebras novamente com as costelas, para a gente entender esse ponto de contato. Então, vamos cortar, fazer um corte transversal. Vamos ver se nesse corte transversal pega. Então corto mais para cima. Esse corte transversal pegou. Agora a gente pode excluir os excedentes para estudar essa articulação da vértebra torácica com a costela. Eu quero que isso aqui saia. Esses excedentes aqui nós não precisamos. E aqui eu já tenho totalmente preparado
a vértebra com a costela. Agora eu posso dar um zoom. E agora eu percebo a relação que tem. Acho que vou deixar aqui maior, eu vou esconder um lado porque eles se repetem. E aqui eu posso observar o corpo da vértebra. Corpo da vértebra. E essa região aqui da costela chama cabeça da costela. Cabeça da costela. E a cabeça da costela, ela encaixa no corpo da vértebra aqui, ó. Eu tenho uma articulação chamada de articulação costo-vertebral, da costela com a vértebra. Bom, as estruturas ósseas das vértebras torácicas são as mesmas. O pedículo, a lâmina de cada lado, o processo espinhoso, né? E aqui o processo transverso. Percebam que o processo transverso também se articula com uma parte da costela. E essa parte da costela chama tubérculo da costela. E o tubérculo da costela, quando se une ao processo transverso, quando eles se juntam, eu tenho a formação de uma articulação chamada articulação costo-transversária. Transversária. Essas articulações são móveis, permite que a costela suba e desça para que os movimentos de expansão torácica aconteçam e eu tenho o enchimento pulmonar. Seguindo nas regiões, a região lombar, formada por 5 vértebras lombares, são vértebras grandes, são as maiores vértebras. Elas apresentam poucas características diferentes do restante. Aqui vale a pena até como um processo de revisão. São todas típicas aqui, podemos pegar qualquer uma delas. Vou pegar a L3. Vamos levantar aqui a L3. Deixar aqui um pouquinho inclinada assim, que ela fica bonita para se estudar. De novo, corpo vertebral, que é uma repetição, né? Corpo. E a anatomia é bem repetição. Pedículo, a lâmina. E agora os processos. Processo transverso. Em alguns livros, como esse processo transverso é muito comprido e vem de um elemento embrionário costal, ele também pode ser chamado de processo costal. Vocês vão encontrar como termo processo costal. Processo espinhoso. Os processos articulares superiores, aqui então processo articular superior, processo articular inferior. E o que temos de diferente na lombar é justamente a formação dessa projeção atrás do processo articular superior, que é chamado de processo mamilar. É para inserção muscular aqui, processo mamilar. O restante tem características gerais das vértebras, como vimos. Na região sacral, nós temos aqui em alerta, ó, 5 vértebras. E essas 5 vértebras, elas estão fundidas. E essas 5 vértebras fundidas formam um osso, que é chamado de sacro. Então, a gente vê a fusão das partes dessas vértebras. Vamos pegar aqui o sacro, na coluna. Aqui eu estou olhando o sacro. Vamos fazer só o sacro isolado, vamos fazer assim. Vamos olhar o sacro numa vista anterior e anotar algumas coisinhas. Aqui dá para perceber que anteriormente o sacro é côncavo, né? E quando eu olho posteriormente,
o sacro ele é convexo, né? Convexo. A parte anterior do sacro, côncava, que nós estamos vendo aqui, é conhecida como face pélvica, porque fica voltada para a pelve. Face pélvica. E aqui eu consigo ver os pontos de calcificação. Então a primeira vértebra sacral, outro ponto de calcificação, segunda vértebra sacral, terceira vértebra sacral, quarta vértebra sacral e quinta vértebra sacral. Essas aberturas são chamadas de forames sacrais. Forames sacrais anteriores. O sacro ele vai se comunicar aqui na lateral com o osso íleo. O íleo é uma parte do osso do quadril. Então aqui eu vou ter uma formação de uma articulação que nós estudaremos mais à frente, chamada articulação sacroiliaca. Sacroiliaca. No perfil, vamos virar aqui o sacro de perfil, e tem um ponto importante. O topo do sacro, todo esse topo do sacro, a parte superior do sacro, é chamada base do sacro. Porém, essa porção mais anterior da base, projetada mais anteriormente da base, é conhecida como promontório. Promontório. Porção mais anterior da base do sacro. Quando eu viro o sacro numa vista posterior, essa vista posterior é chamada de face dorsal. E aqui eu observo que o processo espinhoso das vértebras estão todos calcificados, né? É de S1, S2, S3 e S4 estão calcificados. Isso forma a crista sacral mediana. E o de S5 está aberto, e essa abertura é chamada de hiato sacral. Aqui os forames sacrais posteriores, forames sacrais posteriores, e o processo articular superior, que vai receber a L5, aqui a quinta vértebra lombar se encaixa. Eu tenho a junção lombo-sacral. Muito bem. Para encerrar essa parte, nós podemos estudar a região coxígea, que tem 4 vértebras, aqui é a mesma coisa, e essas 4 vértebras fundidas formam um osso chamado de cóccix. Então, uma vértebra coxígea, segunda, terceira e quarta vértebra coxígea para formar o cóccix. Aqui não temos a necessidade de muitos detalhes do cóccix, talvez observar justamente a vértebra coxígea 1, CO, né, para diferenciar da cervical, CO2, CO3, CO4, e aqui é uma junção, uma articulação sacro-coxígea, fazendo parte aí do finalzinho do esqueleto da coluna vertebral. Um ponto importante na anatomia de superfície é justamente para demarcação, né? Quando se fala de superfície, para demarcar, aqui tem algumas relações importantes para nós fazermos. Por exemplo, quando a pessoa flexiona o pescoço, então eu estou aqui no movimento de flexão do pescoço, a vértebra mais proeminente, essa bolota que aparece, essa proeminência que aparece, é da 7ª vértebra cervical.
Tanto é que a sétima vértebra cervical ela chama vértebra proeminente. Vértebra proeminente. Dela para baixo é torácica. Então aqui eu começaria T1, T2 e assim por diante. E aqui C6, C5, C4 e assim vai. Quando eu tenho o paciente numa vista posterior, esse ângulo inferior da escápula, geralmente ele é fácil de visualizar. E se eu traçar uma linha de um ângulo inferior da escápula a outro, a vértebra que vai ficar no centro dessa linha é a vértebra chamada vértebra torácica 7, sétima vértebra torácica. Essa porção da escápula chama espinha da escápula. A espinha da escápula também é palpável e vista na superfície. E se eu traçar uma linha de uma espinha da escápula até a outra espinha da escápula, a vértebra torácica aqui é a vértebra T3. E aqui é um pouquinho mais difícil de palpar, mas o ângulo superior da escápula até o ângulo superior da outra escápula está na altura de T1. Então aqui eu consigo fracionar as vértebras. A crista ilíaca, o ponto alto da crista ilíaca, essa projeção aqui, o ponto alto da crista ilíaca até o outro vai me levar até L4, a quarta vértebra lombar. E na superfície aparecem duas marquinhas aqui, duas covinhas, né? O pessoal chama de covinhas, são chamadas fóveas sacrais. E essas fóveas sacrais estão na altura de S2. Então aqui é uma anatomia de superfície da coluna. É muito importante aqui eu entender que a coluna protege a medula, mas a medula espinal, ela não tem o mesmo tamanho da coluna. A medula vai começar na cervical, vai descer, e a medula termina entre a primeira vértebra lombar e a segunda vértebra lombar, entre L1 e L2. As meninges que envolvem a medula, então a meninge vai envolvendo a medula, e parte das meninges, a aracnoide mater e a dura mater, elas se continuam e vão chegar até aquelas fóveazinhas, elas chegam até S2, quer dizer que aqui eu só tenho líquido e cauda equina, e de L1 para cima eu tenho a medula com as meninges. Numa vista oblíqua dá para ver a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar, e aqui pouco visto, né, a cifose sacrocoxígea. São os relevos aí na superfície do paciente. E de uma forma mais visual, como eu já havia comentado, observem a medula descendo, e ela termina aqui na altura de L1 para L2 na transição. Depois esse conjunto de nervos que desce é chamado de cauda equina. Porém, a nossa medula que está aqui, ela termina de forma cônica. Essa parte cônica da medula chama cone medular, e dá para perceber que o cone medular está na altura de L1, na transição com L2. Mas as meninges que estão aqui em volta, a dura mater e a aracnoide, elas continuam passando, elas se estendem mais, elas vão chegar até a altura de S2, e essa parte é chamada de saco dural. Ele é formado pela dura mater e pela aracnoide mater. E é um lugar cheio de líquido, né? Aqui nós temos uma quantidade grande de líquido, e esse líquido é chamado de líquido cérebro-espinal, LCE.